Olá, pessoal. Vamos continuar analisando agora a estrutura do CAD e também falar um pouquinho da CEPRAC, que é a Secretaria de Advocacia Concorrencial. Eu mencionei para vocês que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência ele é composto apenas por duas entidades, ou melhor dizendo, uma entidade e um órgão. A entidade, a pessoa jurídica, que é uma autarquia, é o CAD, não é? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não é? O CAD se subdivide em TAD, em Superintendência Geral, e em Departamento de Estudos Econômicos. E ao lado do CAD, como autarquia, nós temos a CEPRAC, que é a Secretaria de Produtividade e Advocacia Concorrencial, que está dentro do Ministério da Economia. Nessa aula, eu gostaria de comentar um pouquinho cada um dos componentes dessa autarquia chamada CAD e também falar um pouquinho mais da Secretaria de Produtividade e Advocacia da Concorrência. Bom, no CAD, vamos começar pelo seu órgão principal, que é o órgão que tem uma competência aí muito relevante para o funcionamento do sistema, que é o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Então, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, ele é conhecido pela sigla TAD, tá certo? Então, é muito fácil confundir, né? TAD e CAD. Bom, o CAD é o conselho, a autarquia, não é? A pessoa jurídica. Dentro do CAD, nós temos vários órgãos e um desses órgãos, e o principal deles é o TAD, o Tribunal Administrativo. O TAD, na verdade, esse Tribunal Administrativo, antes, na lei de 1994, era conhecido como plenário do CAD. Então, toda vez que falarem plenário do CAD, nós vamos entender hoje como TAD, como Tribunal Administrativo. Esse tribunal, ele é composto por 7 membros. Ele é composto por 6 conselheiros e um presidente, tá certo? Esses 7 membros, eles são escolhidos pelo presidente da República. Eles passam por uma sabatina no Senado e isso tudo tem que ser feito com observância de alguns requisitos, até mesmo para se garantir aí o profissionalismo, a tecnicidade no funcionamento da política de defesa da concorrência. Quais são esses requisitos? Muito simples. Em primeiro lugar, a lei estabelece um requisito etário, então todas essas pessoas indicadas têm que ter no mínimo 30 anos. Em segundo lugar, a lei estabelece um requisito técnico. Essas pessoas escolhidas têm que ser especialistas em direito ou em economia. E, em terceiro lugar, a lei estabelece um requisito moral ou reputacional, que é a tal da reputação ilibada. A lei não diz exatamente o que é reputação ilibada, mas nós podemos resolver esse assunto fazendo uma analogia com a lei das inelegibilidades, né? A lei lá que trata da ficha limpa. Esse é um critério que pode ser utilizado por analogia para resolver aqui essa discussão do que vem a ser reputação ilibada. Mas, de todo modo, o conselheiro é sempre escolhido entre pessoas com mais de 30 anos que conheçam de economia ou direito e que tenham reputação ilibada. Tá bom? Esses conselheiros, inclusive o presidente, ficam no CAD por um mandato de 4 anos. Quer dizer, existe, portanto, uma liberdade de escolha dessas pessoas pelo governo, mas após escolhidos e sabatinados e nomeados, esses indivíduos ficam por 4 anos. Eles têm um mandato, né, para cumprir como conselheiros do tribunal. Tá bom? É por essa razão que nós dizemos que esses conselheiros não são exatamente ocupantes de cargos comissionados. Nós falamos aí de comissionados especiais. Por quê? Porque no comissionado puro existe livre escolha, né, ou livre nomeação e livre exoneração da pessoa no cargo. No caso aqui do comissionado especial, nós vemos que existe livre escolha, ou seja, o presidente pode escolher livremente desde que cumpridos esses requisitos, mas não existe livre exoneração. Esses conselheiros não podem ser desligados a qualquer momento ad nutum, sem qualquer motivo, tá bom? Então, por isso que nós falamos que eles ocupam um cargo comissionado especial. É lógico que a lei trata de uma série de situações de perda do cargo. Eu até coloquei aí para vocês o artigo 7º no slide como uma referência
porque esse artigo 7º da Lei de Defesa da Concorrência trata das várias hipóteses em que os conselheiros podem perder o cargo. Então, por exemplo, podem perder o cargo porque faltam excessivamente às sessões, podem perder o cargo porque descumprem alguma das vedações legais ou porque são condenados em processos judiciais, em processos disciplinares. Existem várias hipóteses de perda do cargo. O que não pode acontecer é o presidente desligar sem qualquer motivo aqueles conselheiros que ele nomeou e que foram aprovados na sabatina do Senado. Isso não é aceitável, tá bom? Gente, outra coisa importante, quais são as competências desses conselheiros? Bom, vamos lembrar que o TAD é o Tribunal Administrativo. Então, o TAD basicamente julga, não é, os processos concorrenciais. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, esses conselheiros, eles estão basicamente voltados às tarefas de julgamento dos processos administrativos, na aprovação de concentrações econômicas ou na análise de comportamentos potencialmente ilícitos, comportamentos que podem ser considerados infrativos, tá bom? Então, lógico que os conselheiros, naturalmente, então, seguem as competências do Tribunal Administrativo. O artigo 9º é o artigo que traz as competências do Tribunal Administrativo. Então, vejam, além da competência decisória, que é julgar os processos, que é julgar recursos administrativos, eventualmente tomar decisões cautelares, não é? Nós vamos ver que existem medidas de natureza cautelar que podem ser tomadas pelo CAD. O tribunal também tem competência organizacional, então ele aprova todas as normas de organização do CAD, ele tem competência informativa, ou seja, o tribunal também pode exercer uma atividade de advocacia concorrencial, não é? Ele tem atividade dentro ainda desse informativo de responder consultas que sejam formuladas por agentes econômicos, e é interessante lembrar que a lei prevê consultas apenas para comportamentos em andamento, não pode ser feita consulta para comportamento em tese, tá certo? E também é importante lembrar que o tribunal e, por conseguinte, os conselheiros têm poderes de complementação instrutória. Embora a superintendência seja o órgão que realize aí grande parte da instrução, isso não impede que os conselheiros decidam produzir provas diretamente ou que eles peçam complementação das provas à superintendência. Tá bom? Então, Tribunal Administrativo tem 7 membros, um presidente e 6 conselheiros, escolhidos aí de acordo com critérios, né, etários, técnicos e morais, e o Tribunal Administrativo tem competências essenciais do sistema, competências organizacionais, instrutórias, decisórias e informativas, tá bom? Antes de falar da Superintendência Geral, vamos falar um pouquinho mais aí da figura dos conselheiros, e eu gostaria especificamente de registrar para vocês aqui um grande passo que foi dado pelo legislador na lei de 2011. Se vocês observarem, o artigo 8º aqui da lei de 2011, ele trata de uma série de vedações que são impostas ao conselheiro que atue no CAD. Parte dessas vedações já estava na lei de 94. Mas o que é mais interessante observar agora é que, além das vedações, a lei de 2011 previu a figura da quarentena. Então, isso significa que, por 120 dias após o término do mandato, existe uma limitação de atuação profissional para o ex-conselheiro ou ex-presidente do CAD. Tá certo? E nesse período, esses indivíduos continuam recebendo a sua remuneração, como se estivessem na ativa. Se esses ex-conselheiros ou ex-presidente violarem as normas proibitivas, as vedações previstas na lei, ou violarem aqui especificamente a quarentena, eles podem ser punidos na esfera administrativa e também na esfera penal, dependendo aí do tipo de comportamento ilícito que eles cometerem. Tá certo? Então, de novo, a Lei de Defesa da Concorrência, além de tratar das atribuições do tribunal e, paralelamente, tratar das atribuições dos conselheiros, prevê um rol de vedações para esses conselheiros, então eles não podem prestar atividade de consultoria, eles não podem se manifestar na imprensa sobre processos em andamento, eles não podem exercer funções partidárias e assim por diante. E mais que isso, após o término do mandato, eles têm que respeitar uma quarentena. Se descumprir essa quarentena,
cometerão crime aí de advocacia administrativa sem prejuízo de outras sanções, tá bom? Outra coisa importante, a lei também explicitamente prescreveu que nenhum tipo de informação estratégica pode ser utilizado pelo conselheiro ou pelo ex-presidente do CAD, né, depois do término do seu mandato, tá certo? Então, muito importante. A quarentena é uma limitação de exercício profissional por 120 dias. No entanto, a proibição de uso de informação privilegiada é uma proibição que vale por prazo indeterminado. E é importante lembrar que utilização de informação privilegiada pode, inclusive, acarretar punição por improbidade administrativa, tendo em vista as disposições do artigo 11 da Lei de Improbidade. Bom, vamos falar agora em seguida um pouco da Superintendência Geral. A Superintendência Geral ela é bastante importante porque, em primeiro lugar, ela faz o monitoramento do mercado. Ela é o chamado cão de guarda da concorrência, né? O watchdog da concorrência, o cão de guarda da concorrência. Além disso, a Superintendência abre os processos, os procedimentos e os inquéritos, produz provas nesses procedimentos, inquéritos e processos. Ela também pode aprovar concentrações mais simples e também ela tem um papel essencial para negociar, propor alguns acordos e também para fiscalizar esses acordos, tá certo? Então vejam, resumindo, a Superintendência Geral abre processos, instrui processos, pode julgar concentrações econômicas mais simples, né? E, além disso, podem propor, negociar e fiscalizar acordos administrativos, tá bom? Então, a superintendência, na verdade, hoje equivale ao que antes era a Secretaria de Direito Econômico, a SDE. A SDE, como eu já disse algumas vezes, ela ficava dentro do Ministério da Justiça, não é? Dentro do Ministério da Justiça. A SEAI ficava dentro do Ministério da Fazenda e a SDE dentro do Ministério da Justiça. No entanto, não é? A SDE foi extinta e no seu lugar veio a Superintendência Geral. Com isso, o sistema ficou muito melhor, muito mais coerente. Por quê? Porque agora o órgão que cuida de instrução e de abertura e de monitoramento está dentro do CAD. Enquanto no modelo de 94, este órgão ficava fora do CAD, ele ficava dentro do Ministério da Justiça, tá certo? Então, a SG, um órgão hoje fundamental para o funcionamento do CAD e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Qual é a estrutura aí da Superintendência Geral? Muito rapidamente. Essa superintendência é capitaneada por um superintendente geral e por 2 adjuntos. O superintendente geral é escolhido como os conselheiros do tribunal. Então, lá é preciso que ele seja indicado pelo presidente, sabatinado no Congresso e que na escolha se respeitem o requisito técnico, o requisito etário de 30 anos e o requisito de reputação ilibada, tá certo? Uma diferença, enquanto o conselheiro tem um mandato de 4 anos, o superintendente tem um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, tá bom? Também um ponto importante é que o superintendente não tem direito de voto no Tribunal Administrativo. Ele acompanha as sessões, ele pode se manifestar nas sessões do tribunal, inclusive ele tem um direito de voz previsto na Lei de Defesa da Concorrência, mas ele não vota. Só os 6 conselheiros e o presidente é que votam no Tribunal Administrativo, tá bom? Então, além do superintendente, nós temos 2 adjuntos, 2 superintendentes adjuntos, e esses superintendentes adjuntos são indicados pelo superintendente geral. Bom, mais um órgão aqui do CAD, que é o Departamento de Estudos Econômicos. Esse departamento, como eu já mencionei e frisei na aula passada, ele é muito importante, porque ele é responsável por preparar estudos econômicos a pedido da superintendência ou dos membros do Tribunal Administrativo. Então, vejam, esse departamento ele atua a pedido de conselheiros do tribunal e outras autoridades, ou atua ex officio. Ele mesmo pode decidir, né, por conta aí de uma determinação do economista-chefe, produzir um determinado estudo que seja importante para esclarecer aspectos de funcionamento da
concorrência. O Departamento de Estudos Econômicos, ele não estava previsto na Lei de 94, ele foi criado depois internamente, e aí na Lei de 2011 ele foi consagrado lá no artigo 17. E esse artigo 17, além de estabelecer as funções, né, ele também cuida aí, cuida do papel do departamento, e também o 18, né, o artigo 18 vai tratar da sua chefia. Então vejam, o Departamento de Estudos Econômicos ele é guiado pelo economista-chefe, que é escolhido de comum acordo pelo superintendente-geral e pelo presidente. Diferentemente dos conselheiros e do superintendente, o economista-chefe não tem mandato, né, e não há necessidade de se respeitar o requisito etário na sua escolha, apenas o requisito técnico e o requisito moral. Então, artigos 17 e 18 são muito importantes para a compreensão aí do funcionamento do Departamento de Estudos Econômicos. Então, com isso eu fechei basicamente a estrutura do CAD. Não é? O CAD tem o TAD, o CAD tem a Superintendência Geral e tem o DE, que é o Departamento de Estudos Econômicos. Fora do CAD, nós vamos ter ainda um órgão que compõe o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é a CEPRAC, a Secretaria de Produtividade e Advocacia da Concorrência. Como eu disse para vocês, a CEPRAC substituiu a antiga SEAI. Se vocês lerem a Lei de Defesa da Concorrência, dela consta SEAI, mas nós não temos mais SEAI no governo federal, tá bom? Bom, o que é que faz a Secretaria basicamente? Ela desempenha as atividades de prevenção geral, ela divulga o valor concorrência. Então, para resumir, eu diria que ela tem uma função participativa, ela opina sobre a edição de atos normativos, de ofício ou a pedido, então ela pode lá participar de uma audiência pública ou de uma consulta pública para dar opiniões sobre atos normativos de uma agência de energia, da agência de telecom, de uma agência de aviação e assim por diante, né? Ela tem também uma atribuição científica, ela produz estudos científicos para o Ministério da Economia, tá? Sobre temas que digam respeito à concorrência, e também ela tem uma função corretiva. Vejam que interessante. Ela não pode, na verdade, modificar atos de outros órgãos governamentais, mas a Secretaria de Advocacia Concorrencial pode notificar um órgão do governo, por exemplo, um órgão do Ministério da Saúde ou da Educação, de que uma determinada medida por ele praticado tenha inconvenientes ou gere inconvenientes para a concorrência, pedindo, portanto, que aquela medida seja corrigida. Então vejam que a CEPRAC tem um papel fundamental aí dentro do nosso sistema de defesa da concorrência. Então, com isso, nós terminamos essa aula e na próxima vamos falar um pouquinho sobre a relação do CAD com outras entidades que circundam o SBDC.